Molto obrigado. Muchas gracias. Al Señor y al Pastor Tiago, ustedes, es un privilegio para mí, para mi esposa Robin, estar con ustedes. Ya estuvimos. Ay, perdón, ¿estás Não traduciendo? é problema. Muito obrigado ao Senhor, é um privilégio estar aqui. Muito obrigado ao Senhor, a vocês, ao pastor Tiago. É um privilégio para mim e para a minha esposa estar aqui com vocês. Ya disfrutamos en la semana conferencias de hombres, de familias. Ao longo desta semana já tivemos a oportunidade de desfrutar da conferência de homens, da conferência da família. Y esta es la culminación, estar aquí juntos el domingo. E isto aqui é a culminação de estarmos aqui reunidos no domingo. Y entiendo que esta escuela dominical va hasta las 11 de la mañana. E entendo que esta escola bíblica dominical vai até às 11 da manhã, mais Correcto. ou menos, pode ir um pouquinho mais. Muy bien, bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces a entrar a la palabra de Dios. Vamos então entrar na palavra de Deus. Y en esta mañana vamos a responder a una pregunta. E nesta manhã nós vamos responder a uma pergunta. ¿Confías en Dios o en el dinero? Confias em Deus ou no dinheiro? ¿Confías en Dios o en el dinero? Confias em Deus ou no dinheiro? Llegamos a un pasaje que mide nuestra confianza en el Señor o nuestra confianza en el dinero. Chegamos a uma passagem, aqui temos uma passagem que vai nos dizer se temos a nossa confiança em Deus ou no dinheiro. Y la manera en la que este pasaje hace esto A maneira como esta passagem faz isto es en mostrar cómo tratamos a los que nos deben dinero é demonstrar como é que devemos tratar aqueles que nos devem dinheiro, a los que nos piden dinero como é que devemos tratar aqueles que nos pedem dinheiro y a los que dependen del dinero que Dios nos ha prestado. e àqueles que dependem do dinheiro que Deus, na verdade, nos emprestou. Dicho de otra manera, Ou dizendo de outra maneira, este pasaje mide nuestra adoración al Señor o al dinero. esta passagem mede a nossa adoração ao Senhor ou ao dinheiro. Este pasaje es Deuteronomio capítulo 15. Esta passagem é Deuteronômio capítulo 15. Aquí en Deuteronomio capítulo 15, Aqui em Deuteronômio capítulo 15, Moisés le explicó a los israelitas que oyeron esto por primera vez Moisés explicou aos israelitas que viram isto pela primeira vez cómo aplicar el cuarto mandamiento. como aplicar o quarto mandamento. Se concentró en algunas aplicaciones del cuarto mandamiento. Moisés concentrou-se em algumas aplicações do quarto mandamento. Ese cuarto mandamiento es el mandamiento del día de reposo. Este quarto mandamento é o mandamento de guardar o dia de sábado, de repouso, Válido para esa época en la que los israelitas estaban bajo la ley, que era válido para essa época em que os israelitas estavam debaixo da lei. porque ya nosotros en esta época de la iglesia, Porque agora nós, nesta época da igreja, ese mandamiento ya no es válido. este mandamento já não é válido. Esto lo vemos, por ejemplo, en Colosenses 2, 16 y 17. Por exemplo, isto nós vemos em Colossenses 2, 16 e 17. Pero los principios que vemos aquí, Mas os princípios que encontramos aqui, vamos a ver que se aplican a nosotros, nós vamos ver que aplica-se a nós mesmos, como lo reitera el Nuevo Testamento. como reitera o Novo Testamento. Entonces, aquí en Deuteronomio 15 vemos 4 categorías de instrucción para los israelitas. Então aqui em Deuteronômio 15 nós encontramos 4 categorias de instrução para os israelitas, Para que veas en qué confías. para que tu possas pensar em quem confias. 4 categorías de instrucción para los israelitas. 4 categorias de instrução para os israelitas, Para que veas en qué confías. para que tu possas ver no que confias. Veamos la primera, Vamos ver a primeira. instrucción al perdonar deudas, versículos 1 al 6. A primeira instrução é a instrução para perdoar dívidas. Instrucción al perdonar deudas. A instrução ao perdoar dívidas. Versículo 1 a Veamos 6. el versículo 1. No fim de cada 7 anos praticarás o perdão das dívidas. Ahora, esto se refiere, por lo que viene aquí en el resto del capítulo, Isto aqui faz referência por aquilo que encontramos aqui no contexto do capítulo. cada 7 años A cada 7 anos, tenían que perdonar o cancelar las deudas de manera total. eles tinham que perdoar ou cancelar as dívidas de maneira absoluta. Esto era conocido como el
año sabático. Isto era conhecido como ano sabático. Y en Levítico 25 E em Levítico 25, vemos que en ese año no debían plantar nada. vemos que no ano sabático não tinham que plantar, não deviam de plantar nada, para que la tierra descansara. para que a terra pudesse repousar. Y vean cómo debían perdonar estas deudas, versículo 2. E vejamos como eles deviam de perdoar estas dívidas. Versículo 2. Procederás deste modo. Todo o credor perdoará o que tiver emprestado ao próximo. Nada exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois é proclamado o perdão do Senhor. Si tú eras un israelita que le habías prestado dinero a otro israelita, Se tu eras um israelita que tinha emprestado dinheiro a outro israelita, en ese séptimo año tenías que perdonarle toda la deuda nesse sétimo ano tu tinhas que perdoar toda a dívida al que te debía. àquele que te devia. Le cancelabas la deuda. Cancelavas a sua dívida. Ahora, es probable que para protegerse mutuamente, Agora, é muito provável, para proteção mútua, el que prestaba y tomaba prestado aquele que emprestava e também pedia empréstimo, acordaban que la deuda se pagara chegavam a um acordo para que a dívida fosse paga en el tiempo que les quedaba antes del año de cancelación de deudas. ou seja, para pagar a dívida no tempo determinado antes da cancelação da dívida. Pero vean el versículo 3. Mas vejamos o versículo 3. Poderás exigi-lo do estrangeiro, mas tu perdoarás o que te pertencer e estiver em poder do teu irmão. ¿Por qué? Porquê? Porque estos mandatos no eran para el extranjero. Porque estes mandamentos não eram para o estrangeiro. Esto era para Israel. Isto era para Israel. El extranjero seguía trabajando sin parar. O estrangeiro continuava a trabalhar sem cessar. Pero Israel no trabajaba este año. Mas Israel não trabalhava neste ano Por lo sabático. tanto, les ayudaba no tener deudas que pagar. Por isso era de ajuda não ter dívidas para pagar. Y vean la sabiduría y la misericordia del Señor, hermanos. E vejamos a sabedoria e misericórdia do Senhor, meus irmãos. Vean el versículo 4. Vejamos o versículo 4. Entretanto, não haverá pobre algum no teu meio. Hasta ahí. Até aqui. Entonces el Señor les dio estos mandatos para que, versículo 4, Então, o Senhor deu estes mandamentos para quê? Vejamos o versículo 4. véanlo. Pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança para possuires. Vean qué promesa, Vejamos aqui que promessa. que no hubiera ni una persona en la tierra de Canaán Que não houvesse ninguém na terra de Canaã que fuera pobre. que fosse pobre. El Señor los bendeciría materialmente tanto O Senhor os iria abençoar em grande maneira ahí en la tierra de Canaán ali na terra de Canaã. que no habría pobres. Que não haveria pobres. Pero vean la condición Mas vejamos a condição. para que no hubiera pobres en la tierra ahí en Israel. Para que não houvesse pobres na terra de Israel. Versículo 5. Versículo 5. Desde que ouças com atenção a voz do Senhor teu Deus, cuidando para cumprir todo este mandamento que hoje te ordeno. Esta era la condición. Esta era a condição. Ahora, recuerden que esto muestra cómo el pecado de Israel echó a perder el diseño del Señor. A la luz de esto, repito, Agora lembremos-nos de como o pecado de Israel levou a perder a bênção do Senhor. À luz disto, este fue el diseño de Dios, este foi o desenho de Deus. pero ellos lo echaron a perder, Mas eles deitaram tudo a perder. como siempre sucede con el ser humano en su relación con Dios. Como sempre sucede com o ser humano na sua relação com Deus. Ahora, otra vez, una aclaración. Agora, esclarecimento. No podemos tomar los versículos 4 y 5 Nós não podemos agarrar aqui nos versículos 4 e 5 y aplicarlos a nosotros hoy día de manera directa e aplicar diretamente a nós mesmos hoje, no dia de hoje. y decir que si soy obediente, E afirmar, porque sou obediente, Dios me va a quitar la pobreza Deus vai tirar de mim a pobreza y me va a hacer rico. e vai me fazer rico. Eso es un error. Isso é um erro.
Eso es parte del error del Evangelio de la prosperidad. Isto é uma parte do erro do Evangelho da prosperidade. Porque recuerden, esto lo dijo el Señor Porque lembremos-nos, isto afirmou o Senhor. allá por el 1405 antes de Cristo Ali pelo ano 1405 a.C., para la nación de Israel para a nação de Israel, bajo el antiguo pacto. debaixo do antigo pacto, Esto se aplicaba específicamente a ellos. isto se aplicava especificamente a eles. Pero vean, si ellos eran obedientes, versículo 5, Mas vejamos, se eles eram obedientes, no versículo 5, vean lo que haría el Señor, versículo 6. vejamos o que é que faria o Senhor. Versículo 6. Porque o Senhor, teu Deus, te abençoará, como te prometeu. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. E dominarás muitas nações, mas elas não te dominarão. El Señor les daría tanto dinero O Senhor lhes daria tanto dinheiro que tendrían suficiente para ellos y les sobraría tanto que eles teriam como suficiente para eles mesmos e também iria sobrar muito. que le prestarían dinero a muchas naciones. Que teriam como emprestar dinheiro a muitas nações. Y al tener control sobre el dinero que prestarían a muchas naciones, E ao terem controle sobre o dinheiro que iriam emprestar para muitas nações, tendrían control sobre esas naciones. eles teriam controle sobre essas nações. Y escuchen esto, Ouçam isto. más allá de este beneficio material, Além deste benefício material, aquí vemos una muestra de la fidelidad del Señor. aqui encontramos uma demonstração da fidelidade do Senhor. Dices tú, ¿cómo? E tu te perguntas como? Porque muchas naciones serían bendecidas materialmente por Dios Porque muitas nações seriam abençoadas materialmente por Deus a través de Israel, através de Israel, y esto sería una probada material e isto seria uma prova material de la promesa de Génesis 12, 1 al 3, da promessa de Gênesis 12, do versículo 1 até o versículo 3. que Dios bendeciría a las naciones a través de Israel. Que ¿Recuerdan? Deus iria abençoar as nações através de Israel. Ahora esa promesa que vemos en el pacto abrámico Agora esta promessa que nós encontramos no pacto abrâmico se va a cumplir en el futuro en el reino terrenal milenial. vai se cumprir no futuro reino milenar. Como vemos ahí, por ejemplo, en Isaías capítulo 2 y otros pasajes, Como nós encontramos em Isaías capítulo 2 e em outras passagens. la nación prominente en el reino futuro del Señor va a ser Israel. A nação que terá a proeminência no reino futuro do Senhor na terra será Israel. Y recuerden, en este momento estamos en la época de la iglesia. E lembrem-se, neste momento nós estamos na época da igreja. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, Em Apocalipse capítulos 2 e 3. aunque ahí fueron 7 iglesias históricas reales, Ainda que encontramos 7 igrejas históricas reais, vivimos en la época de la iglesia. nós vivemos na época da igreja. Empezó en Pentecostés cuando nació la iglesia, Começou no dia de Pentecostes, quando começou a igreja, pero el Señor va a arrebatar a la iglesia. mas o Senhor vai arrebatar a igreja. Y como lo ilustra el libro de Apocalipsis, E como ilustra o livro de Apocalipse, a partir del capítulo 4 no se vuelve a usar la palabra iglesia. a partir do capítulo 4 não encontramos a palavra igreja. La iglesia es representada por los ancianos ahí en el cielo en Apocalipsis 4. A igreja é representada pelos anciãos ali em Apocalipse capítulo 4. Y luego viene en Apocalipsis capítulo 6 al 18. E logo nós temos Apocalipse do 6 ao 18. Y son los 7 años de la tribulación futura. E são os 7 anos da tribulação futura. Y ahí vienen, recuerdan, los juicios de los sellos, las copas, las trompetas. E lembremos que vêm então os juízos dos selos, das copas e das trombetas. Y en Apocalipsis 19 va a regresar el Señor por segunda vez. E depois o Senhor irá regressar pela sua segunda vez. Y luego va a venir a reinar E logo depois irá reinar en 2 fases. em 2 fases. La parte milenial aquí en la tierra, Apocalipsis 20, A primeira fase, a parte milenar, em Apocalipse capítulo 20, y vamos a ver cumplido ahí el pacto abrámico, e vamos ver cumprido o pacto abrâmico na terra, el nuevo pacto, o novo pacto,
el pacto davídico, el hijo de David reinando en el trono de David, O el pacto Señor, davídico, o filho de Davi reinando ali no trono, el pacto sacerdotal cumplido también, o pacto sacerdotal também cumprido, y luego ya la segunda fase, Apocalipsis 21 y 22, cielos nuevos y tierra nueva. e depois uma segunda fase, Apocalipse 21 e 22, onde encontramos novos céus e nova terra. Entonces eso les da un panorama, Então isto nós temos um vislumbre. pero aquí en Deuteronomio 15, 6, Mas aqui em Deuteronômio 15, versículo 6. no crean que estoy ya como señor de edad, que me fui en una tangente y se me olvidó de qué estaba hablando. Não pensam que eu estou perdido, que não sei do que é que estava a falar. Eu sei o que é que eu estou a falar. Eso es una probada entonces en Deuteronomio 15, 6 Isto é uma prova de Deuteronômio que Del encontramos cum- em Deuteronômio 15, del 6. cumplimiento de Génesis 12, 1 al 3. Do cumprimento de Gênesis 12, 1 ao 3. Ahora, ¿cómo se aplica este mandato de perdonar cada 7 años las deudas a los paisanos israelitas? Agora, como é que se aplica este mandamento de perdoar as dívidas aos seus compatriotas israelitas? ¿Cómo se aplica a nosotros? Como é que isto se aplica a nós? Bueno, obviamente no tiene una aplicación directa a nosotros. Obviamente não há uma aplicação direta para nós. No somos Israel, no estamos bajo la ley. Não somos Israel e não estamos debaixo da lei. Pero el texto sí toca el asunto de los préstamos. Mas sim o texto toca no assunto do empréstimo, ou empréstimos. Y hablando de implicaciones prácticas para nosotros hoy en la época de la iglesia en el Y- área de los préstamos, E falando sobre aplicações práticas sobre esta área dos empréstimos, de acuerdo con la Biblia, de acordo com as Escrituras, prestar o tomar prestado no es pecado. emprestar ou tomar emprestado, contrair um empréstimo não é pecado. Pero piensa antes de pedir prestado Mas pensa antes de pedir emprestado, para que cumplas al hacer tus pagos. para que tu possas cumprir as tuas obrigações de pagamento. Cuando Romanos 13:8 dice no debáis a nadie nada, Quando Romanos 13:8 afirma que não devemos dever nada a ninguém, se refiere a que pagues lo que debes. faz uma referência a que tu pagues aquilo que deves. Como dice la canción mexicana, Como afirma a canção mexicana, toma chocolate, paga lo que debes. bebe chocolate, paga o que deves. Incluso si no te gusta el chocolate, Inclusive, se não gostas de chocolate, paga lo que debes. paga o que deves. Y si le prestas dinero a alguien, E se emprestas dinheiro a alguém, sé considerado, considera ser prudente, sé amoroso, ser amoroso. trata a la gente como te gustaría que te traten. Trata os outros como gostarias de ser tratado. No prestes dinero para aprovecharte de la necesidad, Não emprestes dinheiro para aproveitar-te da necessidade, porque eso muestra avaricia, falta de amor. porque isso só irá demonstrar avareza, falta de amor. Y quizás en ciertos casos, si tienes el deseo, E talvez em certas situações tu tens o desejo, prefieres regalar el dinero en lugar de prestarlo. tu tens o desejo para oferecer em vez de emprestar. Pero quizás una aplicación más sobresaliente del pasaje es esta. Mas talvez uma aplicação que sobressai ainda mais da passagem é esta. Esto está más en línea con el enfoque del pasaje en general. Isto está mais alinhado com o contexto, a ideia da passagem no geral. Es el área de la confianza en el Señor. É a área da confiança no Senhor. ¿Cómo? Como? Bueno, al obedecer la Escritura, Bom, ao obedecermos à Escritura, puede haber momentos en los que tu ingreso puede ser afectado. pode haver momentos em que o teu rendimento pode ser afetado. Y debes confiar en el Señor antes que confiar en el dinero. Tu deves confiar primeiro no Senhor antes de confiar no dinheiro. Así como los israelitas tenían que confiar en el Señor al cancelar sus deudas y no pagar el séptimo año. Assim como os israelitas Perdón, y no trabajar. deveriam de confiar no Senhor e não trabalhar no ano sabático, no 7º ano. Por ejemplo, tú estás necesitado de trabajo Por exemplo, tu estás com necessidade de trabalho, y por ahí un amigo te ofrece un trabajo pero vendiendo droga. mas talvez um amigo oferece-te trabalho para venderes droga. Eso prueba tu confianza en el Señor, Isso vai provar a tua confiança no Senhor, porque Dios te manda obviamente a trabajar, porque Deus obviamente nos ordena a trabalhar, pero de una manera que lo honre a Él. mas de uma maneira que o honra a Ele.
Pero cuando tienes necesidad económica, Mas quando tens necessidade económica, tu confianza en el Señor es probada, a tua confiança no Senhor é provada. porque no encuentras trabajo, Porque não encontras trabalho, pero sí te ofrecen un trabajo pecaminoso mas se te oferecem um trabalho pecaminoso y tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, e tens que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabiendo que Él te va a dar lo necesario para vivir por el tiempo que te quiera vivo. sabendo que o Senhor vai te dar tudo aquilo que é necessário durante toda a tua vida. Pero vean una segunda de 4 categorías de instrucción Mas vejamos uma segunda das 4 categorias de instrução. para que veas tu confianza en el Señor, para que fortalezcas tu confianza en el Para Señor. que fortaleças a tua confiança no Senhor. Ya vimos en Deuteronomio 15, 1 al 6, la instrucción al perdonar deudas. Nós já vimos a primeira instrução, que é a instrução ao perdoar dívidas. Vean en segundo lugar, instrucción al dar al pobre. Vejamos aqui em segundo lugar a instrução de como dar ao pobre. Deuteronomio 15, 7. Deuteronômio 15:7 diz assim a palavra de Deus: Quando algum de teus irmãos for pobre, em qualquer das cidades na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o coração, nem fecharás a mão para o teu irmão pobre. Versículo 8. Pelo contrário, abrirás a mão para ele e certamente lhe emprestarás o que ele precisa, o suficiente para a sua necessidade. Versículo 9. Cuidado para que não tenhas pensamento mau no coração e venhas a dizer: está-se aproximando o 7º ano, o ano do perdão, que o teu olhar não seja maligno para com o teu irmão pobre, fazendo com que não lhe des nada e ele clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti. Y en el 10 y 11. E versículo 10 e 11: Tu lhe darás livremente, não fiques com o coração triste quando lhe deres algo, pois, por causa disso, o Senhor, teu Deus, te abençoará em toda a tua obra e em tudo o que puseres a mão. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Vean ahí por lo menos 5 puntos de aplicación para nosotros. Vejamos aqui pelo menos 5 pontos de aplicação para nós. Bueno, 6. Bem, 6. Número 1. Número 1. Ahí esa frase en el versículo 11, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Esta frase aqui no versículo 11, nunca deixará de haver pobres na terra. El Señor, recuerdan, lo repite en Mateo 26, 11. Nós sabemos que o Senhor repete isto mesmo em Mateus 26, 11. Esto indica, hermanos, y escuchen, esto apunta a que vivimos en un mundo de pecado en donde se va a ver impactado. Esto es, el pecado se va a manifestar en esa área, que siempre va a haber gente necesitada. Isto manifesta a realidade em que vivemos em pecado, a maldição do pecado, em que sempre o pecado se irá manifestar nesta área. Haverá pessoas em necessidade material. Y en el contexto de Mateo 26, E o contexto em Mateus 26, el punto es que es más importante adorar al Señor que ayudar a los pobres. o ponto principal é que é mais importante adorar ao Senhor do que ajudar aos pobres. No quiere decir que el Señor es cruel. Não quer dizer que o Senhor é cruel. No quiere decir que el Señor no es misericordioso. Não quer dizer isto que o Senhor não é misericordioso. Pero en términos de prioridad, Mas em termo de prioridade, es más importante que alguien conozca a Cristo que tenga dinero. é mais importante que alguém conheça a Jesus Cristo do que tenha dinheiro. Muy importante esto, hermanos. Isto é muito importante, irmãos. Podemos, claro, compartir, usar, por ejemplo, el Ministerio de Misericordia para evangelizar. Claro que nós podemos usar o Ministério de Misericórdia, compartilhar para evangelizarmos, para levar o Evangelho. Pero la prioridad siempre es el Evangelio. Mas a prioridade é sempre o Evangelho. Recuerden lo que dijo el Señor en Mateo 16. Lembremos-nos daquilo que afirmou o Senhor em Mateus 16. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Muy importante esto. Isto é muito importante. Puedes acabar a lo mejor teóricamente
que no sería imposible, con la pobreza en Lisboa porque a todos les diste dinero. Toda Sí. la iglesia le dio dinero. Se isto fosse possível, tu até podias terminar com toda a pobreza que existe em Lisboa. Se a igreja desse dinheiro para terminar, se isto fosse possível. Imaginemos eso por un momento. Que possamos imaginar, por um momento. Pero en términos eternos, la gente aún así se va a ir al infierno sin Cristo. Mas pensando na eternidade, as pessoas mesmo assim vão para o inferno sem Cristo. Y lo más importante otra vez es que conozcan al Señor. E o mais importante outra vez é que conheçam ao Senhor. Otro punto de aplicación, número 2 de 6. Outro ponto de aplicação, número 2 de 6 aplicações. Debes tener pensamientos obedientes para actuar de manera obediente. Deves ter pensamentos obedientes para poderes atuar de maneira obediente. Pensamientos obedientes para actuar de manera obediente. Pensamentos obedientes para agir de maneira obediente. Esto lo vemos en el versículo 7, cuando no querían ayudar, te mostraban un corazón duro, un pensamiento perverso. Isto vemos aqui no versículo 7, quando demonstravam um coração perverso, endurecido, que não queriam obedecer. Necesitamos pensar correctamente para actuar correctamente. Necessitamos pensar corretamente para podermos agir corretamente. Número 3 de 6 de Número- aplicación. Número 3 de 6 aplicações. Es perverso ser tacaño. É perverso ser mão de vaca. Es pecaminoso ser tacaño. É pecaminoso ser mão de vaca. Según este texto, y lo repite el resto de la Biblia, De acordo a este texto, e a Bíblia o repete, es bajo, es vil, es detestable. é vil, é detestável, é de baixo nível. No ayudar a alguien cuando tú puedes ayudarle. Não ajudar alguém quando tu tens a possibilidade de ajudar. Y aquí está el punto de fondo. E aqui está o ponto principal. Pero no le quieres ayudar porque no quieres perder dinero. Porque tu não queres ajudar porque tu não queres perder dinheiro. Esto es lo que condena el pasaje. É isto que condena a passagem. Claro que primero ayudas a tu familia y otros cristianos, 1 Timoteo 5 y Gálatas 6. Claro que nós ajudamos primeiramente a nossa família e a outros irmãos na fé, Gálatas, 1 Timóteo e 5. 1 Timóteo 5 E e Gálatas Gálatas 6. 6 e Gálatas 6. Y obviamente queda nuestra conciencia de cada uno en la aplicación de estas verdades. E obviamente isto é uma questão de consciência pessoal para a aplicação destas verdades. Cuarta aplicación, Quarta aplicação. no ayudar al hermano necesitado, Não ajudar ao irmão em necessidade, hermano en Cristo, o irmão em Cristo, na fé, contradice el amor divino que disfrutamos. contradiz o amor divino que nós desfrutamos. Muy importante esto. Muito importante isto. No ayudar al hermano necesitado contradice el amor divino que disfrutamos. Não ajudar o irmão em necessidade contradiz em absoluto o amor divino que nós desfrutamos. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Tudo aquilo que nós temos, temos recebido. Lo dice 1 Corintios 4:7. Diz 1 Coríntios 4:7. Nos lo dio el Señor. O Senhor nos deu. ¿Cómo no vas a dar al hermano en necesidad cuando le puedes ayudar? Como é que tu não vais ajudar o irmão em necessidade quando tens possibilidade para fazê-lo? Ese hermano que es hijo del Señor que te dio lo que tienes, Este irmão que é filho do Senhor, aquele que te deu tudo aquilo que tu tens. a eso apunta 1 de Juan 3. Isto aponta a 1 João capítulo 3. Un quinto punto de Oh. aplicación. Quinto ponto de aplicação. Esto es de ánimo. Isto é de Escu- encorajamento. Escuchen, Ouçam. el Señor oye la oración del creyente afligido. O Senhor ouve a oração do crente em necessidade. El afligido. Señor oye la oración del creyente afligido. O Senhor ouve a oração do crente em necessidade. Vean ahí el versículo 9 al final. Vejamos o versículo 9 ao final. Está-se aproximando o 7º ano, o ano do perdão. Que o teu olhar não seja maligno para com o teu irmão pobre, fazendo com que não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. Esto implica que este israelita afligido era creyente y por eso el Señor le escuchó. Isto implica que este israelita em necessidade era crente e por isso o Senhor o ouviu. Escucha, el más rico del universo, Ouçam,
o mais rico do universo. Escucha al pobre que clama a Él en fe genuina. Ouve ao pobre que clama a Ele com fé genuína. Qué consuelo, hermanos. Que grande consolo. Aunque alguien sea indiferente hacia tus necesidades materiales, Mesmo que alguém seja indiferente às tuas necessidades materiais, tu jefe en el trabajo desconsiderado, explotándote, o teu chefe abusador, explorador no teu trabalho, el Señor nunca es indiferente. o Senhor nunca é indiferente. Recuérdeles muy misericordioso y compasivo. Lembremos que Ele é muito misericordioso e compassivo. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Pai de órfãos e defensor de viúvas. Por eso en 1 Timoteo 5:5 dice que la que en verdad es viuda E por isso é que em 1 Timóteo 5,5 diz: aquela que é verdadeiramente viúva, espera en Dios que espera em Deus y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. e é diligente em súplicas e orações de dia e de noite, Trae sus cargas continuamente al Señor que traz as suas cargas continuamente ao Senhor y deja que el Señor trate con esos jefes o personas que son indiferentes. e entrega esses chefes abusadores e pessoas que lhe são indiferentes. Personas que incluso hasta te explotan materialmente. Pessoas até que inclusive te exploram materialmente. A eso apunta Santiago 5:4. A isto aponta-se a Tiago 5,4. Incluso como esposa esto te debe animar. Inclusive como esposa, isto te deve animar. Si tu esposo está tratándote de manera pecaminosa, indiferente, desconsiderada, Se o teu esposo te trata de maneira pecaminosa, indiferente e com grande negligência, que tristemente un grado u otro, todo esposo en nuestro pecado llegamos a hacer eso con nuestra esposa. e tristemente isto acontece num grau maior ou menor por causa do pecado, todo esposo comete isto contra a esposa. Y somos responsables, E nós somos responsáveis. pero como esposa esto te debe consolar y saber que el Señor se preocupa más que nadie. Mas como esposa, deves encontrar o consolo no Senhor, sabendo que Ele se preocupa mais do que qualquer outra pessoa. Y aunque sea una situación que no puedes compartir a lo mejor con nadie porque es muy sensible, E mesmo que seja uma situação que tu não podes compartilhar com ninguém porque é muito sensível, recuerda que el Espíritu Santo está intercediendo por ti, lembra-te que o Espírito Santo está a interceder por ti, aquí en la tierra, viviendo adentro de ti, aqui na terra, vivendo dentro de ti, y el Señor Jesucristo está intercediendo por ti allá en el cielo a la diestra del Padre. e o Senhor Jesus Cristo está sempre a interceder por ti ali no céu, à destra do Pai. Eso nos consuela. Isto é de grande Esa consolo. cadena de oración nunca falla. Esta corrente de oração nunca falha. Hay algunos que a lo mejor no saben de tus necesidades, se olvidan de orar por ti, no oran por ti, Há alguns que nem sabem das tuas necessidades, esquecem-se de orar por ti, nem oram por ti, pero el Espíritu y el Hijo jamás se olvidan ni oran mal. mas o Espírito e o Filho jamais se vão esquecer ou jamais irão orar de forma errada. Qué consuelo, hermanos. Que grande consolo, Hermoso. irmãos, lindo, precioso. Y vean finalmente otro punto de aplicación aquí. E vejamos finalmente outro ponto de aplicação aqui. Aunque ya lo mencionamos, solo concluimos aquí para mencionarlo de manera clara. Nós já mencionámos o mesmo, mas apenas aqui na conclusão vamos reforçar o mesmo. Esta es la misma idea de primera de Juan 3, 17 y 18. Esta é a mesma ideia que encontramos em 1 João 3, versículo 17 e 18. Este es otro punto de aplicación de Deuteronomio 15, 9. Este é outro ponto de aplicação de Deuteronômio 15, 9. No ayudar al hermano necesitado cuando puedes ayudarle es pecado. Não ajudar ao irmão em necessidade quando podes fazê-lo é pecado. Muy importante esto, no ayudar al hermano necesitado con dinero cuando puedes ayudarle. Muito importante pecado. isto. Não ajudar ao irmão em necessidade com dinheiro quando tu podes fazê-lo é pecado. Ahora veamos la tercera de 4 categorías rápidamente. Agora vejamos a terceira de 4 categorias rapidamente. Aquí en Deuteronomio 15 de instrucción para los israelitas Aqui em Deuteronômio 15 de instrução para os israelitas, para que evalúes tu confianza en el Señor. para que tu possas avaliar a tua confiança no Senhor. Ya vimos la una, instrucción al perdonar deudas, 1 al 6. Nós já vimos a primeira, nos primeiros 6 versículos, a instrução ao perdoar dívidas. Versículo 7 al 11, instrucción al dar al pobre. Versículo 7 ao 11, a instrução ao darmos ao pobre.
Tercer lugar, 12 al 18, instrucción al tratar al esclavo. Terceiro lugar, do versículo 12 até ao versículo 18, a instrução ao tratar do escravo. Al tratar al esclavo. Ao tratar do escravo. Ahora esta sección de Deuteronomio 15, 12 al 18 Agora, esta seção de Deuteronômio 15, 12 ao 18, resume lo que les había dicho ya en Éxodo 21, 1 al 11. resume tudo aquilo que eu já tinha mencionado em Êxodo 21, 1 ao 11. Entonces vean lo que dice aquí Deuteronomio 15, 12 al 18. Vejamos então o que diz aqui Deuteronômio 15, versículo 12 ao 18. Acompanhem a leitura, por favor. Se um hebreu, homem ou mulher, te for vendido, será teu escravo durante 6 anos, mas tu o libertarás no 7º ano. E, quando o libertares, não deixarás que saia de mãos vazias. Tu lhe darás generosamente do teu rebanho, do teu trigo e das tuas uvas. Darás conforme o Senhor, teu Deus, tiver-te abençoado. Pois te lembrarás de que foste escravo na terra do Egito e de que o Senhor, teu Deus, te resgatou. Por essa razão te ordeno isso hoje. Mas, se ele te disser, não quero me afastar de ti, por gostar muito de ti e da tua família, e por estar bem contigo, então pegarás uma agulha grossa e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu escravo para sempre. O mesmo farás com a tua escrava. Não seja difícil aos teus olhos ter de libertá-lo, pois durante 6 anos te prestou serviço equivalente ao dobro do salário de um diarista. E o Senhor, teu Deus, te abençoará em tudo o que fizeres. La idea es que no te duela por lo que pierdes, A ideia é que não sintas dor por aquilo que irás perder, porque te salió a la mitad del costo de un empleado porque te saiu à metade do preço do empregado y te dio más de lo que le pagaste porque era esclavo. e te deu muito mais do que aquilo que tu pagaste porque ele é escravo. ¿Por qué? Porquê? Porque al vivir en tu casa, tú como amo en esa época, Porque ao viver na tua casa, tu como amo, dono naquela época de escravos, le pagabas menos y trabajaba todo el tiempo. pagavas menos e trabalhava em todo o tempo. Y lo que era más importante que eso, versículo 18, E aquilo que era mais importante do que isso, no versículo 18, el Señor le dijo a estos israelitas, o Senhor afirmou isto, disse isto aos israelitas: si obedeces, te voy a bendecir. se obedeces, eu te abençoarei em tudo. Esto muestra compasión en el Señor y compasión en el amo. Isto mostra compaixão no Senhor e também mostra compaixão no amo, no dono. Y obviamente confianza en el Señor. E obviamente confiança no Senhor. Porque otra vez, si el amo era avaro, Porque outra vez, se o amo era cheio de avareza, la tentación habría sido para él. a tentação tinha sido para ele. No voy a hacer esto porque voy a perder dinero. Não vou fazer isto porque vou perder dinheiro. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Então como é que podemos aplicar isto? ¿Qué actitud está detrás de estos mandatos? Que atitude está por detrás destes mandamentos? Dos actitudes realmente, 2 atitudes realmente. compasión y confianza. Compaixão e confiança. El Señor nos manda a ser compasivos y no ser avaros. O Senhor nos ordena a sermos compassivos e não avarentos. Compasivos hacia otros y confiar en Él. Compassivos para com outros e confiar nele. Por ejemplo, Colosenses 3:5 nos manda a hacer morir la avaricia en nosotros. Por exemplo, Colossenses 3:5 nos diz para fazermos morrer a avareza em nós mesmos. Nos manda a vestirnos como escogidos de Dios de entrañable misericordia. Nos ordena a vestirmos com a entranhável misericórdia. Debemos ser compasivos, no avaros por la gracia del Devemos Señor. ser compassivos, não avarentos pela graça do Senhor. Escucha, Ouçam. pensar primero en cómo ayudar a otros Pensar primeiro em como ajudar a outros, antes de cómo ganar de otros. antes de como obter ganho de outros. Y si tú en tu trabajo tienes empleados, E se tu no teu trabalho tens empregados, a lo mejor tienes empleados que tú supervisas o que tú has contratado, talvez tu tens empregados que tu supervisionas ou que tu tenhas contratado, están bajo tu responsabilidad, bajo tu autoridad, bajo tu supervisión. estão baixo a tua responsabilidade, autoridade e supervisão.
también debes tratarlos con compasión, também deves de os tratares com compaixão, con consideración, com consideração, como el Señor te trata a ti, como o Senhor te trata a ti, como dice Colosenses 4:1. como diz Colossenses 4:1. Entonces, 4 categorías de instrucción Então, nós vimos 4 categorias de instrução para los israelitas, para os israelitas, para que evalúes tu confianza en el para Señor. que tu possas avaliar a tua confiança no Senhor. En primer lugar, ya vimos instrucción al perdonar deudas. Em primeiro lugar, já vimos a instrução ao perdoar dívidas. 2, instrucción al dar al pobre. Segunda, a instrução ao dar ao pobre. 3, al tratar al esclavo. A terceira, ao tratar o escravo. Y terminemos en cuarto lugar, instrucción al dar al Señor. E terminamos com a quarta instrução, ao darmos ao Senhor. Instrucción al dar al Señor, versículos 19 al 23. Vamos ver aqui, do versículo 19 ao 23, a instrução de dar ao Senhor. 19. Versículo 19. Santificarás ao Senhor, teu Deus, todo o primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas. Não trabalharás com a primeira cria das vacas, nem tosquearás a primeira cria das ovelhas. La idea es que no debían tratar de sacar nada de dinero de estos animales. A ideia é que não deviam de tirar nenhum rendimento destes animais. Porque esto era para recordarles cómo el Señor los había sacado de Egipto, ahí en Éxodo 13. Porque isto era apenas para lembrar-lhes de como o Senhor os tinha tirado do Egito. Con estos animales celebraban y recordaban lo que el Señor hizo en Egipto al redimirlos, versículo 15. Com estes animais, eles lembravam-se e celebravam aquilo que o Senhor lhes tinha feito ao os retirar do Egito, versículo 15. Y se comían estos animales en una demostración de comunión con el Señor. E comiam estes animais numa demonstração de comunhão com o Senhor. Esto lo vemos en los versículos 20 y 21, observen. Isto nós vemos no versículo 20 e 21, observem. Todos os anos tu os comerás diante do Senhor, teu Deus, tu e a tua família, no lugar que o Senhor escolher. Mas, se houver algum defeito nele, por exemplo, se for aleijado, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito, não o sacrificarás ao Senhor, teu Deus. 22 y 23. E ainda ao versículo 22 e 23. Tu o comerás nas tuas cidades, tanto o impuro como o puro o comerão, como se fosse gazela ou cervo. Somente não poderás comer o seu sangue. Tu derramarás sobre a terra como água. Tenían que derramar la sangre como agua, Tinham que derramar o sangue como água. porque recuerden que la sangre era usada para cubrir el pecado. Porque lembremos que o sangue era usado para cobrir o pecado. Esto lo vemos en Deuteronomio 12, 23. Isto nós vemos em Deuteronômio 12, 23. Entonces, en resumen, Então, resumindo, así como en Deuteronomio 15, assim como vemos em Deuteronômio 15, debían usar el dinero y bienes que Dios les daba, deviam de usar o dinheiro e os bens materiais que o Senhor lhes tinha dado, como Él mandaba, como Ele ordenou, así también nosotros. assim também nós. Esto muestra confianza en el Señor, Porque isto mostra confiança no Senhor. porque usar el dinero como Dios nos manda, Porque usar o dinheiro como o Senhor nos ordenou, desde el punto de vista puramente económico, desde o ponto de vista puramente económico, muchas veces es torpe. muitas vezes é de torpeza. Piénsalo. Pensemos, Gente que ofrendó para construir este edificio, pessoas que ofereceram, deram oferta para a construção deste edifício. en términos financieros, Em termos financeiros, fue torpe, foi torpeza. porque pudieron haber tomado el dinero que invirtieron en este edificio Porque podiam ter agarrado em todo o dinheiro que investiram neste edifício y haberlo invertido e investido para ganar más dinero para ganhar mais dinheiro, a través de intereses a lo mejor, através de juros, o algún otro negocio, ou talvez num outro negócio, o los hermanos que ofrendaron para este edificio ou os irmãos que ofereceram para este edifício pudieron haber usado el dinero podiam ter usado o dinheiro para haberse comprado un coche mejor, para terem comprado um carro melhor, haber mejorado su casa, talvez melhorado a sua casa, haber viajado. talvez viajado. Entonces vean cómo desde el punto de vista financiero, Então vejamos como desde o ponto de vista financeiro, si honramos al Señor, se
se honramos ao Senhor, desde el punto de vista mundano financiero únicamente, desde o ponto de vista mundano e financeiro e economicamente, es torpe. é torpeza. Pero Mas si honramos al Señor con el uso del dinero, se honramos ao Senhor com o uso do dinheiro, Él es glorificado. Ele é glorificado. Demostramos confianza en Él. Demonstramos confiança nele. Recordemos Lembremos-nos que todo el dinero bien material que tenemos que todo o dinheiro e todo o bem material que nós temos nos lo ha dado el Señor. nos deu o Senhor. Vean cómo lo dice 1 Timoteo 6:17. Vejam como 1 Timóteo 6,17 afirma isto. Escuchen 1 Timoteo 6:17. Ouçam como 1 Timóteo 6,17 Y o aquí, afirma. y aquí está hablando de gente que tiene más de lo necesario para vivir. E aqui está a falar de pessoas que têm mais do que aquilo que é necessário para viver. Aquí la palabra ricos Aqui a palavra ricos se refiere a tener, versículo 8, más que el sustento y abrigo. Aqui a palavra ricos faz uma referência àqueles que têm mais, de acordo ao versículo 8, mais do que alimento e roupa. Entonces, si tienes ropa más de la que traes puesta, eres rico. Então, se tu tens roupa além da roupa que tu trazes vestida hoje, és rico. Si tienes comida más allá de lo que comiste en la mañana, eres rico. Se tu tens comida mais além do que aquilo que tu comeste hoje de manhã, és rico. Si tienes dinero para comprarte un chicle, eres rico, porque un chicle no es necesario para vivir. Se tu tens dinheiro para comprar uma pastilha elástica, és rico, porque a pastilha elástica não é necessária para viver. Ahora hay diferentes niveles de riqueza. Agora, há diferentes níveis de riqueza. Pero vean cómo dice 1 Timoteo 6:17. Mas vejamos o que diz aqui em 1 Timóteo 6,17. Diz assim: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. ¡Qué bendición! Que bênção! Pero vean también cómo Dios nos manda, igual que a los israelitas, a ser generosos conforme a nuestra capacidad. Mas vejamos como Deus nos ordena a sermos generosos de acordo à nossa capacidade, Viviendo a la luz de la eternidad. vivendo à luz da eternidade, Recordando que nada hemos traído a este mundo lembrando-nos que nada temos trazido a este mundo y sin duda nada podremos sacar. e, sem dúvida, também nada podemos levar. Digo, vean ustedes ahí en el versículo 18. Vejamos aqui o versículo 18, 1 Timóteo 6. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. 19. Com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Y hermanos, esto nos debe llevar también a cultivar el contentamiento. Irmãos, isto deve levar também nós a cultivarmos a satisfação, o contentamento. Que el Señor nos ayude a recordar, a estar satisfechos con lo que nos da. Que o Senhor nos ajude a estarmos sempre satisfeitos com aquilo que Ele nos dá. Vean lo que dice ahí 1 Timoteo 6, 7 y 8. Vejamos aqui o que diz 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Miren, hermanos, igual que ustedes que tienen hijos, mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Irmãos, de forma igual a vocês que têm filhos, eu e a minha esposa temos 3 filhos. Y tuve la bendición de estar en el parto de los 3. E eu tive a bênção de estar no parto dos 3. Y cuando nacieron los 3, E quando nasceram os 3, no nacieron con una cuenta de banco, no nacieron con una tarjeta de crédito en la mano, eles não nasceram com cartão de crédito na mão. ni traían anillos de oro. Nem tinham anéis, nem traziam anéis de ouro. Nacieron sin nada. Nasceram sem nada. Y así llegamos todos, llegamos sin nada. E assim nascemos todos nós, sem Y nada. nos vamos sin nada. E também vamos sem nada. Igual he estado en funerales, igual que ustedes. Eu também já estive em funerais. Y en e el mejor vocês de los também. casos está vestido el cuerpo de la persona que ya murió. E na melhor das hipóteses, está apenas vestido o corpo da pessoa que já morreu. Pero no se llevó nada. Mas não levou nada. Así estamos todos. Assim estamos todos. Así estamos todos. Assim estamos todos. Entonces confiemos en el Señor y usemos el dinero que es de Él, Então confiemos no Senhor e usemos o dinheiro que é dele, que Él nos presta,
que Ele nos empresta, como Él manda. como Ele ordenou. Y si vives continuamente tratando de ganar y guardar dinero, E se vives continuamente a tentar ganhar e a guardar dinheiro, si la constante en tu vida es buscar ganar y guardar dinero más que dar dinero como Dios manda, se a constância na tua vida é apenas guardar dinheiro, guardar mais do que dar conforme Deus ordenou, necesitas salvación. necessitas salvação. Necesitas reconocer que tu ídolo es el dinero Necessitas reconhecer que o teu ídolo é o dinheiro y que mereces el infierno eterno debido a tu idolatría. e que mereces o inferno eterno devido à tua idolatria. Como dice Apocalipsis 21:8, Como diz Apocalipse 21:8, reconoce que no le puedes ofrecer nada a Dios más que tu pecado. reconhece que tu não podes oferecer nada a Deus além do teu pecado. Y ruégale a Dios que tenga misericordia de ti y te salve. E suplica a Deus que tenha misericórdia de ti e te salve. A través de la vida, muerte y resurrección perfectas del Señor Jesucristo únicamente. Através da vida, morte e ressurreição perfeita de Jesus Cristo unicamente. Solo Él puede darte Somente Ele pode dar-te el deseo y la capacidad o desejo e a capacidade de ver el dinero de olhar para o dinheiro y usar el dinero e usar o dinheiro y disfrutar del dinero e desfrutar do dinheiro como Él manda en su palabra. como Ele ordenou na sua palavra. Oremos brevemente. Oremos brevemente. Padre, gracias Pai, obrigado, por querer ser tú el que nos da todas las cosas en abundancia. porque és tu unicamente que nos dá todas as coisas em abundância. Reconocemos, Señor, Reconhecemos, Senhor, como tú bien sabes, como tu bem o sabes, nuestra inclinación pecaminosa a nossa inclinação pecaminosa a ser egoístas, ao sermos egoístas, a ser avaros, ao sermos avarentos, a no confiar en ti. ao não confiar em ti. Y esto lo reflejamos en cómo usamos el dinero. E isto fica demonstrado na maneira como usamos o dinheiro. Te pedimos, Señor, que donde estemos pecando en esta área, Pedimos-te, Senhor, que onde estivermos a pecar nesta área, confesemos nuestro pecado y nos perdones. confessemos o nosso pecado e que tu nos perdoes. Perdónanos por nuestra falta de confianza en ti, Perdoa-nos pela nossa falta de confiança em ti. nuestra avaricia. Perdoa-nos pela nossa avareza. Y te rogamos, Padre, E te suplicamos, Pai, que nos des fortaleza, que nos fortaleças, sabiduría, sabedoria, para ser buenos administradores para sermos bons mordomos, administradores del dinero que nos prestas. do dinheiro que tu nos emprestas. Ayúdanos, Padre, a estar contentos con lo que nos das, Ajuda-nos, Senhor, a estarmos satisfeitos com aquilo que tu nos dás, a compartir con a los que has dado menos que a nosotros, a compartilhar também com aqueles a quem tu deste menos do que a nós y a gozarnos con los que les das más que a nosotros. e a alegrar-nos, Senhor, com aqueles a quem tu tens abençoado mais materialmente do que a nós, Sin envidiarlos. sem ter inveja. Y oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, E oramos também, Senhor, se há aqui alguém que ainda não te conhece, que tu espíritu lo traiga a ti, que o teu espírito possa atrair a ti, para liberarlo de la esclavitud al amor al dinero para livrá-lo da escravidão do amor ao dinheiro y sobre todo de la condenación eterna en el infierno que merecemos todos sin Cristo, e principalmente da condenação eterna que todos nós merecemos. para la gloria de Cristo. Para a glória de Cristo. Amén. Amém.